Fui fazer compras em uma cidade vizinha aqui, Almenara, 35 quilômetros de distância, e no momento da volta, já estava colocando as compras no carro, eu fui abordado por um jovem, aparentemente 15, 17 anos, e me dizia que não era de Almenara, mas estava ali fazendo um trabalho missionário. E naquele momento onde eu terminava de colocar as coisas no porta-mala do carro, ele me pergunta se eu aceitaria uma oração por mim e pela minha família. A pergunta que fica é: quem em sã consciência rejeitaria uma oração sabendo que pegará a estrada poucos minutos após? Eu, que não sou bobo nem nada, aceitei a oração com muita gratidão. Logo após a oração, esse jovem missionário me informou que, para manutenção do seu trabalho missionário em Almenara, ele estava fazendo um pequeno trabalho de venda de livros. E ali, já envolvido nessa situação de gratidão e felicidade por alguém ter um gesto tão carinhoso comigo, eu comecei a olhar os livros que ele estava vendendo e decidi comprar por um pequeno kit que ele me apresentou lá. Eu vi e gostei muito. Só dizem, né, pra gente não julgar um livro pela capa, mas eu tinha poucos minutos para fazer isso ali, não conhecia nenhum, e ele me apresentou esse, O Viver Familiar Saudável, e também esse outro que me chamou muita atenção, O Restabelecimento do Governo de Deus. Eu olhei para esse kit de livros, achei interessante, pequenos, mas decidi ajudar. O preço não estava alto, decidi comprar. Dessa forma, acreditava eu retribuiria o carinho do gesto que ele teve comigo poucos minutos atrás. Mas confesso a vocês que depois, de cabeça fria e analisando friamente a situação, eu comecei a pensar: será que aquilo não é apenas uma estratégia que ele usa para de fato amolecer o nosso coração e depois atingir o seu alvo único, que seria a venda de livros? Infelizmente, meus amigos, no mundo em que a gente vive, tudo é possível. Falando então rapidamente sobre os dois livros, esse livro, Viver Familiar Saudável, é um livro muito simples, de um conteúdo muito simples, mas que, de fato, ele traz uma mensagem muito interessante, porque ele reforça alguns pontos que nós, enquanto cristãos, desejamos para as nossas famílias. E mesmo ele não trazendo nenhuma novidade, ele reforça muitos pontos positivos. Por outro lado, O Restabelecimento do Governo de Deus é um livro de, deixa eu ver aqui, cerca de 80 páginas. Ele poderia ser resumido em 20. O autor, infelizmente, ele aborda o tema no primeiro capítulo, repete no segundo, repete o segundo no terceiro, e assim ele segue. O título é belíssimo, a capa é belíssima, a história base é belíssima, mas o desenvolvimento é desastroso. A forma como ele repete os apontamentos, o vai e vem na história, as repetições das mesmas ideias nos capítulos subsequentes. Tudo isso faz com que a leitura seja desinteressante, monótona, chata. Desse livro, então, eu esperava muito e, na verdade, não tem absolutamente nada. Então é isso, mas fica aí registrada a história da minha aquisição desses dois livretos aqui. Certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!